Eu contei muito para vocês sobre os casos impressionantes de desvio total de verbas em Minnesota, onde somalis étnicos durante vários anos receberam centenas de milhões do caixa do Estado para supostos casos urgentes de assistência emergencial à população, centenas de milhões. Algumas fontes dizem que vazaram e desapareceram até 9 bilhões de dólares. Todos têm a seguinte pergunta em mente: como foi possível que as autoridades locais não percebessem que nenhum refeitório para os pobres tinha cozinha ou mesas? Que em centenas de creches abertas para pessoas carentes nunca apareceu uma única criança e que o orçamento de ajuda para crianças autistas, por exemplo, em Minneapolis, aumentou de 2 milhões para 200 milhões de dólares. E o número de autistas não aumentou e os serviços para eles não mudaram. Tudo ficou claro quando vazou para a imprensa uma gravação feita secretamente durante uma reunião do Procurador-Geral do Estado de Minnesota, ou seja, Ellison, com os principais organizadores do roubo aos contribuintes do Estado. Bem, com um grupo de somalis. Vamos conversar com o Sr. Ellison. Sr. Ellison, não é verdade que, sendo membro do Congresso, o senhor apresentou a Lei de Melhoria das Remessas de Dinheiro de 2014? Foi o projeto de lei 4.386, lembra? Deputado, acredito que isso está correto. Sim, eu entendo você. Todos nós apresentamos muitos projetos de lei, mas o objetivo daquele projeto era dar mais poderes aos estados para investigar transferências de dinheiro. Você se lembra disso? Deputado, acredito que o objetivo daquele projeto era facilitar as operações financeiras para quem precisava em Minnesota. Vocês transferiram a investigação dos pagamentos de remessas para os estados com o apoio da Associação Somália-Americana de Transferências de Dinheiro. Talvez você não lembre, mas é verdade, foi assim. Congressista, pode me lembrar, aquela lei foi aprovada? HR 4.386. Então, isso foi apoiado pela Associação de Resistência dos Americanos Somalis, e isso foi tão importante para você que você disse, e eu cito, este é um grande dia para a diáspora. Isso é para o país, incluindo as comunidades somalis e Gamong, e foi isso que você disse, e nós sabemos que a população somali em Minnesota apoiou esse projeto de lei. Para facilitar a compreensão. Sendo membro do Congresso, o atual Procurador-Geral do Estado de Minnesota, Ellison, conseguiu aprovar no Congresso um projeto de lei para que a fraude com programas federais fosse investigada localmente, ou seja, não pelos federais, mas pelo governo estadual. Mas os somalis que depois foram pegos por desvio de verbas queriam muito que, caso algo acontecesse, fossem investigados pelos políticos locais que eles haviam comprado, e não por representantes de Washington que eles não conheciam. Esse projeto de lei foi aprovado, eu acredito, em 2014. Minnesota identificou várias transferências de dinheiro para o exterior. E não é verdade que nos 4 anos após a lei, mais de 100 milhões de dólares foram levados do aeroporto de Minneapolis por somalis? Desde a aprovação dessa lei, os somalis começaram a levar malas de dólares. E em 4 anos, levaram especificamente do aeroporto de Minneapolis cerca de 100 milhões de dólares. Todo esse tempo, as autoridades locais meio que estavam observando eles. Mas eu tenho uma pergunta. Para levar uma mala de dinheiro, é preciso um documento. Ou da Receita Federal, ou do escritório de duas pessoas, o Procurador-Geral e o Governador. Então, Receita Federal, Procurador-Geral, Governador, mais ninguém, na minha opinião, tem esse direito. Bom, talvez a CIA, mas aí realmente ninguém, eles simplesmente passam com a mala, né? E parece que os somalis, e talvez mais alguém, nem sei, transportavam milhões sem problema nenhum. Depois que essa lei maravilhosa foi aprovada, então, e você sabia disso, perguntam para o principal responsável pela legalidade no Estado. Ele não podia não saber. Mas vamos ouvir o que ele vai responder. Você sabe disso? Eu não tenho informações sobre isso. Ele não tem informações sobre isso agora. Ele esqueceu de se preparar para as audiências no Congresso. Ou ele se preparou e de propósito não trouxe ou não memorizou essa informação. Nos últimos 2 anos, a TSA identificou mais de 700 milhões de dólares levados em viagens para a Somália. Você conhece esse caso?
Não foi só do aeroporto deles, mas em todos os pontos identificaram que 700 milhões de dólares foram levados para fora dos Estados Unidos por somalis durante os anos em que Ellison foi procurador-geral. Não, senhor. Não tenho informações sobre isso. Agora, o congressista Eli Braggs diz que o que foi levado para a Somália durante o seu mandato equivale a 40% do orçamento do país deles. Durante o seu mandato como procurador-geral. O volume de remessas de dinheiro que chegam à Somália, que aliás, segundo algumas estimativas, chega a representar até 40% de todo o produto interno bruto da Somália. E cerca de 40% o mesmo número, 40% das famílias na Somália, recebem algum benefício econômico diretamente dessas remessas de dinheiro. Mudando de assunto, você sabe quem é Salim Said? Esse nome não me é familiar. Senhor, Ikram Mohamed Abshir Amar. Então, em 2021, o senhor se encontrou com um grupo de empresários somalis. E essas 3 pessoas, elas estavam lá, certo? O caso passou para aqueles que organizaram o roubo, as falsificações, a fraude. Você os conhece? Continuação. Safari Restaurant. Restaurante Safari, parceiros de cuidados de qualidade, também conhecidos como parceiros na nutrição, alguns de seus parceiros nomeados e da organização Alimentando o Nosso Futuro, incluindo Abshir Amar, que disse estarem com dificuldades por causa da investigação contra eles. E que esse tipo de comportamento é muito racista, xenofóbico e islamofóbico. Você se lembra daquela reunião? Ele pode não se lembrar dessa reunião. Nela, ele prometeu proteger os somalis. Aliás, é curioso, em troca de quê? Acho que talvez o procurador-geral ainda não saiba que o Congresso tem uma gravação dessa reunião, uma gravação feita secretamente dessa reunião. Sim, eu sei. Vou te dizer, essas pessoas eram vigaristas. Mentiram para mim, para o juiz no tribunal e para órgãos do governo. É exatamente por isso que contribuímos para que eles fossem condenados. Bem, vamos continuar a partir disso, porque talvez você não se lembre de algumas coisas que disse a eles especificamente e talvez devêssemos colocar esse vídeo. Eu não sei, temos um vídeo preparado. Vídeo? Interessante, alguém gravou um vídeo na reunião? Acho que ele se enganou, devia ser um áudio. Você liga para eles e diz, isso não está no formato certo, não, vocês estão demitidos, acabou, seus contratos foram rescindidos. E por isso chamou minha atenção. Sim, estou extremamente indignado com isso, mas agora estamos no meio de uma batalha. Claro, estou ouvindo você. E posso lhe dizer o seguinte, Walt concorda que isso é uma bobagem estúpida e mesquinha, arruinando pequenos empresários. É simplesmente horrível. Afinal, aquilo que você, como achava na época, era terrível, era a investigação dessas pessoas por fraude. E mais tarde você aceitou $10 mil em doações para a campanha dessas mesmas pessoas. Você se lembra disso? Eu não concordaria Totalmente com essa caracterização? Senhor, não. O que eu queria dizer? Eu agi assim porque isso sem dúvida lhe causa desconforto. Mas o senhor pegou $10 mil justamente das pessoas que deveria investigar. Sim, não. Não é bem assim. Senhor, não, isso não é verdade. Sim, é sim. Em primeiro lugar, o senhor, claro, tem o direito de dizer que isso não é verdade, mas fatos são fatos. Está claro que deram mais. Proteger centenas de milhões em roubos vale mais, eu acho, do que 10 mil. Só pegaram os 10 mil. Bem, isso já é suficiente. Ellison prometeu proteção. Antes disso, ele aprovou uma lei que tornava o escritório dele responsável por investigar e punir os fraudadores. E depois avisou aos ladrões que iria ajudá-los e protegê-los. Proteger de si mesmo, claro. Isso, bem, do meu ponto de vista, isso vale muito mais do que 10 mil dólares. Como você provavelmente já percebeu, ou melhor, não vai se surpreender se eu disser que Keith Ellison é um muçulmano praticante, que frequentava as mesmas mesquitas, reuniões e festas que seus amigos somalis. Não ficou surpreso? Em outra grande cidade da América, anteriormente grandiosa, Nova York, o grande mundo de Zoran Mamdani informou que foi atacado por extremistas de direita. O ataque foi uma lata com pregos e parafusos com uma bomba improvisada que foi jogada em sua casa. Descobriu-se que não foi Rabinovich quem ganhou 100 rublos no Preference, mas sim Ivanov, quem perdeu 3 rublos no futebol.
No restante, tudo estava correto. O contra-manifestante, identificado como Amir Balaita, um homem de 18 anos, incendiou e lançou um dispositivo incendiário em direção ao local onde estava sendo realizado o protesto. Amir, que é como Emir, o que você acha? Ele é anti-islamista, então anti-mandanista por causa da liberdade de consciência, reunião e expressão, ou bem, é exatamente o contrário? Os especialistas em explosivos chegaram e analisaram o dispositivo com inspeção preliminar e raio-x. O dispositivo tem um tamanho um pouco menor que uma bola de futebol. Parece uma lata enrolada com fita isolante preta, o que é importante, com porcas, parafusos e pregos, além de um pavio caseiro que poderia ser aceso. Quero falar sobre esse último boato, ainda que eu nem saiba se é mesmo um boato, já que acabamos de ver uma tentativa de atentado islâmico. Talvez você se lembre das manchetes de ontem sobre uma suposta ameaça de explosão na mansão de Zohran Mamdani durante o suposto protesto de extrema-direita. E então eles tentaram afirmar que era apenas uma bomba de fumaça. Mas qual foi a narrativa geral dessa história na mídia? Parecia que algum radical de direita tentou explodir Zohran Mamdani, exceto pelo fato de que nada disso era verdade. Na verdade, tudo era exatamente o oposto. A vítima ou alvo aqui não era Zohran Mamdani, mas sim os próprios manifestantes de direita, depois que apareceu um radical islâmico contra-manifestante. E tentou plantar uma bomba com pregos destinada a ferir, mutilar e possivelmente matar exatamente esses manifestantes de direita, e não Mamdani. Então, vamos deixar isso claro. Acabamos de testemunhar um radical islâmico. Um radical tentou eliminar manifestantes de direita, mais um sintoma das pessoas e da própria ideologia que, claro, importamos para este país por meio da política de imigração defendida por Mamdani. E ainda assim, em um dos exemplos mais insanos e ridículos de manipulação da mídia que já vi em toda a era Trump, o que já diz muita coisa, eles estão tentando apresentar isso e colocar a culpa nos conservadores aqui. E esconder completamente o fato de que isso foi literalmente um ataque terrorista islâmico radical contra conservadores e não um ataque terrorista de direita. Mas já estamos acostumados a ouvir mentiras constantes, a ouvirmos gritos histéricos nos acusando dos próprios pecados e ações deles. E o mais interessante é que isso não é tudo. Porque a polícia de Nova York se pronunciou e agora está explicando o que aconteceu, certo? Não era apenas uma bomba de fumaça, ela realmente foi feita para ferir pessoas, só que não funcionou. E sim, isso foi cometido por radicais islâmicos, ainda vemos o próprio Zohran Mamdani colocando a culpa por todo esse incidente nos chamados extremistas de direita. Ao mesmo tempo, encobre e protege esses radicais islâmicos terroristas, a quem ele de certa forma serve. Como para seus eleitores aqui, isso é ridículo, isso é absolutamente repugnante, mas ao mesmo tempo o que há para se surpreender, certo? Desde o início dissemos a vocês que o Partido Democrata apoia totalmente a violência política, não importa quantas vezes eles repitam, nós condenamos a violência, nós somos pela paz. Não. Quando vocês apresentam tudo dos seus apoiadores radicais de esquerda de forma tão desonesta, protegendo-os, estão torcendo por quê? Para mais violência, certo? Quando você mente conscientemente sobre isso de uma forma que protege as pessoas que realmente cometem esses ataques, sim, de certa forma você está apoiando isso, você está patrocinando isso. Nós sabemos, aliás, o verdadeiro motivo pelo qual Mamdani simplesmente não vai ser honesto sobre o que está acontecendo aqui. É curioso, será que não tem uma ligação pessoal aí, né? E claro, eles vão dizer, você é racista por falar assim, você é islamofóbico. Eu afirmo aqui, Zohran Mamdani, o autoproclamado prefeito muçulmano, está literalmente acobertando. Ele está mentindo descaradamente. Ele está ativamente acobertando terroristas islâmicos em sua própria cidade. O que Vince está dizendo é que não ficaria surpreso se descobrisse que Zohran e Emir frequentavam a mesma mesquita e participavam das mesmas discussões e ataques contra as autoridades. O que conseguimos entender claramente a partir dos primeiros detalhes, com base em quem eram esses caras, para onde estavam indo e o que estavam fazendo, foi claramente uma tentativa de atentado islâmico direcionado contra a direita, porque, como você pode ver, tanto a esquerda quanto seus aliados na jihad gostam de cometer, apoiar e usar violência contra a direita. Isso é um fenômeno bastante comum, para ser totalmente franco, e a julgar pelas ações deles claramente parece intencional. Sabe, não é o caso de alguns caras simplesmente perderem o controle e entrarem numa briga. Não, eles foram lá naquele dia com a intenção totalmente premeditada de provocar toda essa situação.
E o que podemos confirmar agora é que não foi apenas uma inocente bomba de fumaça, certo? Não foi uma brincadeira aleatória como sugeriam as primeiras notícias. Não, era realmente uma bomba de pregos que deveria explodir e espalhar esses pregos, esse metal e esses estilhaços por toda parte. O único problema aqui é que esses atacantes não eram tão inteligentes, e no final a bomba de pregos, apesar de terem acendido e haver fumaça visível, acabou não detonando. Mais um canto do nosso país, o estado da Geórgia, no condado de Fulton, onde está acontecendo uma batalha para descobrir a verdade sobre a contagem de votos nas eleições de 2020 e 2024. No epicentro de tudo isso também está a procuradora, assim como Keith Ellison, mas não do estado, e sim do condado, a tristemente famosa Fani Willis, que apesar de uma série de escândalos, ninguém tirou do cargo. Assim, ela continuou como procuradora-geral. É verdade que começaram a pressioná-la de todos os lados, mas agora Bill O'Reilly e John Solomon decidiram enfrentá-la. Solomon, segundo suas palavras, há quatro revelações-chave. Vamos analisar todas elas em detalhes. Qual é a ligação entre eles, entre Biden e Fani? Sim, isso é impressionante. Primeiro, vamos lembrar como foi difícil conseguir esses documentos. Tivemos que entrar na justiça, tivemos que lutar por 3 anos para conseguir esses documentos, e por um tempo Fani Willis alegou que todos eles estavam protegidos por privilégio jurídico, mas então ela simplesmente capitulou de repente e nos entregou os documentos na semana passada. E é assim que o nosso governo costuma agir. Eles escondem seus segredos de nós, mesmo quando a lei diz que temos o direito de acessá-los. Mas nós vencemos e há 4 revelações muito importantes. O mais importante é que Fani Willis trabalhou diretamente com o Departamento de Justiça e o Departamento de Justiça do Biden para coordenar a criação de um segundo nível de ameaça, um segundo nível de custos, um segundo nível de perseguição e de processos judiciais. Para Donald Trump e seus 18 cúmplices, ainda é estritamente proibido pela lei dos Estados Unidos exercer influência política sobre o tribunal, sobre os advogados de defesa, sobre os jurados e sobre os promotores. Naturalmente, isso é feito em silêncio, bem discretamente, mas com a esperança de que isso nunca venha à tona. Mas agora veio. Jack Smith já planejava apresentar acusações contra a maioria dessas pessoas por quase as mesmas acusações em nível federal. A tarefa de Fani Willis era pegá-los e abrir um segundo processo em nível estadual para esgotar os recursos, esgotar a atenção, esgotar a capacidade e prejudicar a reputação deles. Então, o Departamento de Justiça apoia totalmente isso. Permita-me interrompê-lo agora. Então, isso foi durante a campanha eleitoral, certo? Tudo bem, Trump contra Harris? Sim, Jack Smith no início de agosto, Fani 2 semanas depois. Exatamente. Então, durante a campanha eleitoral, Merrick Garland, que ocupa o cargo de procurador-geral, e Jack Smith, promotor especial independente, ambos trabalhando para Joe Biden, entende? Prestaram assistência a Fani Willis na tentativa de conseguir acusações que pudessem influenciar o resultado das eleições. Tudo absolutamente correto, certo? É uma quantia bastante grande. O segundo são 17 milhões de dólares em financiamento federal. O que é isso? Então, enquanto Fani Willis buscava apresentar acusações estaduais além das federais de Jack Smith, fortalecendo sua posição, o Departamento de Justiça a convida a se inscrever para uma bolsa que seria concedida por processo competitivo. O Departamento de Justiça basicamente diz: não se preocupe com concorrência. Você será a única fornecedora e o dinheiro está garantido. Só enviar o pedido e receberá o cheque. James Comer, presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, e Jim Jordan estavam preocupados, acreditando que o Departamento de Justiça financiou a acusação estadual. E nesse memorando que a própria Fani Willis escreve para o Departamento de Justiça, basicamente diz o seguinte: deixe-me entender direito, você está me oferecendo uma verba. Você diz que essa é a única fonte e tudo o que eu preciso fazer é enviar um pedido. Ela repete no memorando o que acontece e tivemos sorte de conseguir esse documento. E isso são 18 milhões, é uma quantia absurda de dinheiro. Exatamente, é muito dinheiro. E esse já é o segundo. A terceira revelação envolve a Casa Branca de Biden. Nesse contexto, Fani Willis busca que o advogado da Casa Branca de Joe Biden renuncie ao privilégio do presidente Trump, do privilégio executivo, que todo presidente deve usar para receber conselhos de assessores sem interferências. No nível federal já foi renunciado, mas nos Estados Unidos é raro o privilégio executivo ser anulado em leis estaduais. Na verdade, não encontrei caso em que ele tenha sido renunciado antes em assunto estadual.
Então isso é uma consequência real para os futuros presidentes. Os futuros presidentes vão ter que lidar com o que Joe Biden fez aqui. Se qualquer estado quiser sua prerrogativa, também abriremos mão. Essa é a terceira grande revelação. E a quarta grande revelação: os democratas no Capitólio, a Casa Branca e o Departamento de Justiça de Biden, além dos democratas do Comitê de 6 de janeiro no Congresso, estão envolvidos e enviando as provas. Antes mesmo da conclusão da investigação, através do Departamento de Justiça, diretamente para Fani Willis, para dar a ela o máximo de recursos, as melhores informações de oposição, tudo o que ela precisa para que eles fossem atrás e pegassem Donald Trump. Isso é ilegal para o Comitê Federal, ou como quer que se chame esse Comitê de Investigação dos eventos de 6 de janeiro? Eles podem legalmente repassar as informações que obtiveram para algum estado para iniciar um processo criminal em nível estadual? Não, eles podem encaminhar para onde quiserem, pois o Congresso tem amplos poderes. A questão jurídica que o promotor de Miami, que assumiu o caso de conspiração para usar a justiça como arma, está avaliando agora é quando 4 pessoas trabalham juntas e abertamente odiavam Trump. Lembre-se, Fani Willis se candidatou especificamente com a ideia de que ela iria atrás do Trump. Se o objetivo deles era impedir o presidente Trump de vencer as eleições, se o objetivo deles era, ou se a consequência das ações deles foi privá-lo, a ele e aos seus apoiadores, de certas liberdades civis, e então, basicamente, essas ações, que de outra forma seriam legais, poderiam ser vistas como um ato claro dentro de uma conspiração criminosa. Com base nas nossas informações, sabemos que esses documentos recém-divulgados foram entregues ao Departamento de Justiça por membros do Congresso. Eles analisam isso, que deve integrar a avaliação do promotor de Miami. É mais um caso de conspiração em que o objetivo de atingir Donald Trump atropelou as liberdades civis e os direitos civis e o devido processo. Senhores, todas essas ações, como vocês ouviram, vão contra o espírito da nossa Constituição, das nossas leis. Se eles ultrapassaram o limite da legalidade, ou seja, se violaram a letra da lei, eu não sei. E isso será decidido agora por um promotor especial na Flórida. Para nós, parece que eles ultrapassaram, mas nós não recebemos, digamos assim, uma formação adequada, uma formação jurídica, e não nos especializamos especificamente nessa área do direito. Bem, na minha opinião, isso é uma interferência nas eleições. É isso que está acontecendo. Eles estão tentando mudar o rumo das eleições, a própria votação, ajudando uma mulher que, obviamente, é irresponsável. Todo o caso foi encerrado e ela perdeu a licença de advogada, mas ainda é a procuradora-geral. Esse é o problema. Obrigado, John, nós agradecemos. Avise se surgir mais alguma coisa. Vamos voltar para Minnesota. Por enquanto, então, o recordista de roubos foi acusado, embora eu lhe garanta que na Califórnia eles vão encontrar mais casos. Segundo dados estaduais de Cari 11, o total atingiu 10,2 milhões nos últimos 4 anos. Fahima Mohamud, proprietária, é acusada de fraude federal por afirmar que alimentava 1.000 crianças por dia na pandemia no Future Leaders. E no centro de tudo isso está mais uma notável nova imigrante, também representante da comunidade somali, Ilhan Omar, que um grupo de 7.000 piratas somalis enviou ao Congresso para representar seus interesses. Ela representa os interesses deles. Acusado de pagar propina para recrutar crianças, falsificar diagnósticos e enganar o Medicaid. Este foi o caso que Lou Raguzzi destacou em setembro. Ele traz mais detalhes direto da redação. Julie, esse foi um esquema de 6 milhões de dólares, liderado por um homem que tinha apenas 22 anos, quando abriu essa chamada clínica de autismo, o Centro de Autismo Star, em St. Cloud. Abdi Najib Yusuf admitiu que seus chamados investidores trouxeram funcionários não qualificados, membros da família, a partir de 18 anos, para prestar serviços médicos. Depois, eles recrutavam crianças de famílias somalis para receber serviços em troca de propinas, que também eram pagas com dinheiro dos contribuintes. Muitas dessas crianças não tinham autismo, mas Yusuf admite que conseguiram os diagnósticos fraudulentamente. Em 4 anos, o Centro de Autismo Star acumulou 6 milhões de dólares em reembolsos. Yusuf enviou 200 mil dólares para o Quênia e gastou 100 mil dólares em um semi-reboque Freightliner. Ele não disse quanto desses 6 milhões ele ficou para si. Ou seja, todos que estavam próximos ao poder: Keith Ellison, Ilhan Omar, Zoran Mamdani, Fani Willis, entre outros.
Ou seja, quem estivesse próximo a eles podia registrar uma organização de assistência, digamos, para os necessitados. Normalmente, para isso é necessário ter pessoal qualificado, equipamentos, licenças, diplomas, experiência de trabalho. Eles não precisavam de nada disso, porque as autoridades cuidavam deles. Ilhan conseguiu aprovar no Congresso uma lei para facilitar a compensação de recursos gastos em boas causas. Bem, é uma boa lei, certo? Uma lei justa. Ou seja, Ilhan conseguiu aprovar essa lei e Keith Ellison aprovou a lei sobre a transferência da supervisão da fraude. Bem, aquilo mesmo que Ilhan de Washington conseguiu aprovar através do Procurador-Geral do Estado. Que dupla boa. Sim, eles conseguiram. Yusuf agora é o segundo suspeito, acusado de fraude em larga escala entre centros de autismo. Ambos já se declararam culpados. Hoje, no tribunal, promotores anunciaram que acusarão os investidores de Yusuf pelo esquema. Ele pode receber até 5 anos de prisão na sentença. Estou interessado em saber se vamos recuperar o dinheiro que foi roubado, que parece ser uma quantia de 9 bilhões. E eu suspeito que não vão prender quem realmente deveriam, mas sim bodes expiatórios. Bem, como se diz, os peixes pequenos, né? O dinheiro será retirado justamente desses peixes pequenos que estão só de figurantes e nem têm tanto dinheiro. E quando, após cumprir 2 anos de prisão, deram 5, mas com bom comportamento foram 2. Cumpriram pena em Minnesota e saíram. Eles receberão muito dinheiro por terem silenciado. Do dinheiro que nos roubaram. Por isso eu sempre digo, aqui é muito vantajoso ser criminoso. Dizem que o crime não compensa, mas compensa sim. Se não fosse vantajoso, não teria tanto crime. Aliás, só 2,5% do dinheiro roubado volta para o caixa. O sistema precisa mudar. Devolução do dinheiro, mais todas as despesas feitas ao longo do processo. Bem, os investigadores trabalharam, receberam salário para pegar a pessoa. Juízes, advogados, estadia na prisão preventiva, comida, tratamento, essas coisas. Ou seja, prejuízo. Prejuízo para quem foi roubado, assaltado ou teve algo quebrado, até que compense isso trabalhando na prisão. Tudo o que ele deve devolver ao mesmo tempo em que se sustenta, por assim dizer. Trabalha metade para si mesmo, digamos, se alimenta e metade ele devolve. Enquanto não pagar, vai continuar preso. Acho que isso vai diminuir muito a vontade de roubar. Muito. Isso. Mas, no mínimo, é preciso fechar esses esquemas. Julgar e prender aqueles que fazem isso. E punir seus mentores. Isso é muito importante. Punir seus mentores. É isso, senhoras e senhores. Até os próximos programas.